Ei, o que tira a sua paz? Você é daquelas pessoas que abre as notícias e em poucos minutos já está com raiva? Você lê sobre corrupção, injustiça, violência, decisões políticas, guerras, abuso de autoridade e parece que alguma coisa começa a ferver dentro de você? Talvez você diga assim, pastor, mas como não ficar indignado diante de tudo isso? E eu não estou dizendo que você não pode se indignar. Existem coisas que realmente são injustas. Existem situações que precisam ser denunciadas. Existem decisões que afetam famílias, trabalhadores, crianças, afetam pessoas vulneráveis. O problema não é perceber o que está errado. O problema começa quando aquilo que está errado passa a governar o nosso coração. Quando a notícia rouba a nossa paz. Quando a autoridade ocupa tanto espaço em nossa mente que a gente começa a agir como se ela tivesse o controle absoluto de tudo. Quando a eleição, um político, um partido ou uma decisão humana se torna maior dentro de nós do que o próprio Deus. Ele sim tem poder absoluto sobre tudo. Eu estava meditando sobre uma conversa entre Pilatos e Jesus. Pilatos era uma autoridade política. Diante dele estava um homem preso, acusado, aparentemente indefeso. Aos olhos humanos, Pilatos estava no controle. Ele poderia interrogar Jesus. Ele poderia soltá-lo, poderia condenar Jesus, poderia entregar ele para ser crucificado. Mas Jesus olha para aquela situação de uma maneira completamente diferente. Em João 18,36, Jesus declara isso. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse entregue. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus não estava dizendo que o reino de Deus não tem influência sobre esse mundo. Ele estava dizendo que a origem, a natureza e o poder do seu reino não vem deste mundo, mas de outro mundo. O reino de Jesus não depende de partidos, não depende de governos, não depende de aprovação popular, da força de exércitos, da vontade de homens poderosos. Governos se levantam, meu irmão, e governos caem, impérios surgem e desaparecem. Autoridades recebem cargos e depois deixam seus cargos, mas o reino de Jesus permanece para sempre. E mais adiante, em João 19, os líderes dizem a Pilatos que Jesus havia afirmado ser filho de Deus. E a Bíblia diz que ao ouvir isso, Pilatos ficou amedrontado. Pilatos volta para o palácio e pergunta a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus permanece em silêncio total. Então Pilatos parece se irritar com essa situação. Talvez aquele silêncio de Pilatos tenha atingido o seu orgulho. E ele pergunta, você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertar você e também autoridade para crucificá-lo? Sabe o que Pilatos estava dizendo com isso? Você sabe com quem você está falando? Você sabe o poder que eu tenho? Você sabe que sua vida está nas minhas mãos? Mas veja o que Jesus responde. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Que resposta poderosa, meu irmão e minha irmã. Pilatos pensava que Jesus estava na mão dele, mas na verdade era Pilatos que estava debaixo de uma autoridade maior. Pilatos achava que estava decidindo o destino de Jesus ali, mas Jesus sabia que a história estava cumprindo, era o propósito do Pai. Pilatos tinha um cargo, Jesus tinha um reino. Pilatos tinha soldados, mas Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra. Pilatos poderia sim assinar uma sentença, mas Jesus entregaria voluntariamente sua própria vida e no terceiro dia venceria a morte. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nenhum governante, por mais poderoso que pareça, possui autoridade absoluta. Nenhum presidente, nenhum rei, nenhum ditador, nenhum juiz, nem empresário, nem líder religioso, nenhuma autoridade humana possui um poder independente de Deus. Pronto. Será que a gente entendeu essa verdade aqui hoje? Agora que fique bem claro. Isso não significa que tudo que essas pessoas fazem representa a vontade de Deus. Eu não disse isso. A Bíblia mostra autoridades cometendo pecados terríveis, praticando injustiças e usando o poder para o mal, mas nenhuma delas está acima do governo de Deus. Até mesmo quando os homens pensam que estão controlando tudo, Deus continua sendo o Senhor da história.
Por isso, não entregue a sua paz a alguém que ocupa um cargo temporário. Não transforme políticos em salvadores, mas também não transforme políticos em demônios. E mesmo os demônios não possuem poder maior do que o próprio Deus. Homens são homens, cargos passam, mandatos terminam, reinos humanos caem, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez você pergunte, então eu devo ficar calado diante de tudo isso? Será que eu não devo me posicionar? Não devo fazer nada? Não é isso também que eu estou dizendo. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, mas Jesus não passou toda a sua vida em silêncio. Ele denunciou a hipocrisia, ele defendeu os vulneráveis, ele confrontou religiosos, Jesus expôs a injustiça e anunciou a verdade. Portanto, quando você tiver a oportunidade e a responsabilidade de mudar uma situação, faça o que é correto. Vote com consciência, cumpra suas responsabilidades, defenda quem está sofrendo, não participe da corrupção, não venda seus princípios, não espalhe mentiras, não compartilhe uma notícia apenas porque ela favorece aquilo ou quem você já decidiu acreditar. O cristão não foi chamado para ser omisso, mas também não foi chamado para viver num estado permanente de guerra, raiva e desespero. Existem situações nas quais você poderá agir, terá poder para mudar uma situação. Em outras, tudo que estará ao seu alcance será orar e confiar. E a Bíblia nos ensina exatamente isso em 1 Timóteo 2. Antes de tudo, peço que sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Observe o que Paulo não disse. Orem apenas pelas autoridades das quais vocês gostam. Ele não disse, orem somente quando o seu partido estiver governando. Ele disse para orarmos por todos os que exercem autoridade. Orar não significa concordar com tudo. Orar é reconhecer que Deus continua acima de todos. Orar é pedir que a justiça prevaleça. Orar é pedir sabedoria. É pedir arrependimento. É pedir que Deus limite o mal e preserve vidas. Orar é pedir para Deus mover as mãos de algum representante dele que tenha poder para mudar aquela situação. E orar também protege o nosso coração para que a indignação não se transforme em ódio. Jesus disse que os seus discípulos não pertencem a esse mundo, assim como ele não pertence ao mundo. Mas Jesus também orou. Assim como me enviaste ao mundo, ó Pai, eu também os enviei ao mundo. Nós não pertencemos a esse sistema, meus irmãos, mas ainda fomos enviados para viver aqui. Nossa cidadania está nos céus, mas os nossos pés continuam nessa terra. Por isso, trabalhemos, servimos, votemos, ajudemos, ensinamos, denunciamos todo o mal e pratiquemos o bem. Porém, fazemos tudo isso sem permitir que este mundo determine a nossa paz. Veja o que Jesus disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. A paz do mundo depende das circunstâncias. Se tudo está bem, existe paz. Se o meu candidato venceu, existe paz. Se a economia melhorou, existe paz. Se as notícias são boas, existe paz. Se eu tenho dinheiro, existe paz. Mas a paz de Jesus não depende de um cenário perfeito. Ela permanece até quando Pilatos está diante de nós. Ela permanece quando somos tratados injustamente. Ela permanece quando não sabemos o que acontecerá amanhã. Ela permanece por quê? Porque não nasce daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ela nasce da certeza de quem está governando acima de todos. Jesus também nos alertou. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu a ausência de problemas, ele prometeu a sua presença no meio dos problemas. É duro assistir a algumas coisas, é duro suportar algumas injustiças, é muito doloroso perceber que certas decisões parecem estar fora do nosso alcance. Mas não podemos nos esquecer, Jesus venceu o mundo.
A nossa esperança não está em um homem, a nossa esperança não está em um governo, a nossa esperança não está em um sistema. A nossa esperança está naquele que morreu, ressuscitou e possui toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, antes de entregar sua paz às notícias, ore. Antes de entrar em uma discussão, ore. Antes de compartilhar algo, verifique se é verdade. Antes de transformar alguém em inimigo, lembre-se de que Jesus mandou amar até mesmo aquele que nos persegue. Faça aquilo que está ao seu alcance. Posicione-se sem perder o amor. Defenda a verdade sem abandonar a mansidão. E aquilo que estiver além das suas mãos, coloque nas mãos de Deus. Pilatos pensava que estava no controle, mas Jesus continuava em paz. Porque quem sabe que o Pai governa não precisa viver escravizado pelo medo dos homens. Então eu termino repetindo a pergunta: o que tira a sua paz? Porque seja o que for, não deveria possuir lugar maior em seu coração do que Jesus. Você está nesse mundo, mas você pertence a outro reino. E o rei desse reino já venceu. Se esse vídeo achou alguma verdade em seu coração, compartilhe essa verdade com alguém que passou em sua mente nesse momento e também pode ser edificado. Shalom, shalom. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.